Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Palavra bem conhecida, mas que a palavra do Senhor se renova todos os dias, amém? Todos os dias, se a gente ler o mesmo versículo, o Senhor vai falar coisa diferente conosco, amém? Porque a palavra de Deus, ela é vida. Todas as vezes que nós acessamos a palavra de Deus, tem algo que está morto em nós e que precisa ser ressuscitado. A partir do verso 5, diz assim: o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, todos acharam? Chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Guarda essa palavra. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que os seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Amados, o Senhor falou muito forte comigo. E não daria para me colocar só nos minutos que eu tenho aqui tudo aquilo que o Espírito Santo tratou comigo sobre essa palavra, né? Sobre esse exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Primeiro que centurião, o que era um centurião? O centurião era um militar, era aquele homem que cuidava de 100 homens. Ou seja, ele dava ordem a 100 homens. Por isso o nome dele era centurião. Amém? Porque ele cuidava de 100. Era um oficial militar romano. O servo dele estava enfermo no corpo e na alma. Muitas pessoas falam que o servo desse centurião, ele estava enfermo. Mas olha o que a palavra está dizendo: o meu criado jaz em casa paralítico, doença do corpo, e violentamente atormentado, doença da alma. Então, esse centurião, ele entendia de autoridade. E porque ele entendia de autoridade, quando a gente entende de autoridade, a gente sabe que o dono de toda a autoridade, que se chama Jesus de Nazaré, ele não cura só o corpo físico, ele cura a alma, ele cura a mente, ele faz o serviço completo. E esse homem, se ele estava na casa desse centurião, e ele era servo do centurião, será que alguém vai pegar um servo, uma pessoa para trabalhar no seu estabelecimento? Lógico que hoje tem, né, algumas empresas que pegam pessoas que têm uma certa deficiência, mas que conseguem trabalhar. Mas naquele tempo não. Os romanos, eles eram altamente, como é que eu posso dizer? Eles eram rígidos, né? Então será que esse servo chegou doente para esse centurião? Não. Ele adoeceu e estava paralítico. Não sei se essa paralisia veio em um dos combates, porque ele era um soldado, né? E esse militar, que era o centurião, era o superior dele, né? Mas ele estava ali paralítico, mas estava também violentamente atormentado. Ou seja, a doença desse homem era físico e espiritual. Mas o que é que me chamou a atenção, né? Esse homem, ele entendia de autoridade. Ele era um homem altamente entendido de autoridade. E quando Jesus libera uma palavra e diz assim: olha, eu vou e vou dar saúde a ele. Esse homem, ele já era provado, ele já tinha sido provado em autoridade
autoridade, porque quando uma pessoa é militar, um comandante geral, um capitão, o comandante, um general, ele dá apenas uma ordem e você executa aquela ordem, né? Você passa por um tempo de treinamento, né, ali no exército ou no batalhão da polícia, para quando você estiver treinado e apto para ser condecorado com aquilo que você já passou pelo teste, o capitão vai dizer: olha, vai para a rua, olha, tem uma ocorrência em tal lugar. E não precisa muitas vezes o comandante ir, a menos que seja operações especiais. Então esse homem era um homem que o superior dele era uma pessoa que dava comando, ele entendia de comando, ele entendia de palavras liberadas, ele era um homem que tinha obediência. E o Espírito Santo tratava comigo que só anda em autoridade quem é obediente. Não tem como você andar em autoridade se você não tem obediência. Então como é que você obedece? Como esse homem disse: não, Jesus, eu não sou digno de você ir debaixo do meu telhado, não. Mas dê só uma palavra, que só com a tua palavra esse meu servo vai ser curado. E por isso que isso despertou a atenção de Jesus. Por quê? Porque quando nós somos obedientes, nós reconhecemos a autoridade e destravamos a fé. Eu vou repetir: quando nós somos obedientes, nós reconhecemos a autoridade e liberamos e despertamos a fé dentro de nós. E muitas das vezes a gente está com coisas presas nas mãos do inimigo porque não temos um coração obediente. E não tem como você obedecer a um Deus que você não vê. Você vê Deus? Não. Você vê apenas a palavra dele. Você ouve somente aquilo que ele fala através dos seus profetas, através do Espírito Santo quando você está em comunhão, mas você vê? Não. Então como é que você pode andar em autoridade se você não é como esse centurião? Esse centurião, ele era um homem que, quando uma palavra era liberada de comando para ele, de direção para ele, ele batia continência. Mas chegou um tempo em que ele teve que bater continência ao general dos generais. Teve um tempo que ele chegou e disse: ah, não, ninguém pode curar o meu servo, mas existe um. E aquele homem romano, centurião, um homem de posição, ele teve que bater continência diante de Jesus, que curava o corpo, curava a alma e fazia com que todo aquele cativeiro de demônio que atormentava aquele homem viesse a cessar. Porque se ele era, como diz a palavra aqui, violentamente atormentado, é porque esse homem era endemoniado. Existiam demônios violentamente atormentando ele. Não era só paralisia física, era paralisia na alma, que fazia com que esse homem ficava violentamente atormentado. E sabe, quando você vai render um meliante, como se diz, né? Quando um soldado, um homem de guerra, um centurião dos nossos tempos, ele vai render, muitas vezes existem pessoas que resistem a uma voz de prisão, né? É aquelas pessoas que estão violentamente atormentadas pela má índole, pelos pecados, por coisas que cometeram, e muitas vezes resistem. E essas pessoas precisam agir de quê? Da força física. Então, esse centurião, ele sabia quem era que tinha força. Ele sabia quem era que tinha o poder. Ele reconheceu e ele acessou uma autoridade em Jesus que ninguém estava vendo, nem os discípulos. E muitas vezes a gente precisa acessar essa autoridade quando ninguém ao nosso redor está vendo. Quando ninguém ao nosso redor está reconhecendo o nível e coisas que nós vamos viver pela fé, pela obediência e pelo reconhecimento das autoridades. E da autoridade maior que é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele era um homem. Ele não era judeu, ele era romano. Então por isso que ele disse, olha, ele não era filho de Abraão.
Então, se Jesus fosse lá na casa dele, também ele podia ser, mal visto, né, por aquelas pessoas que estavam ali. Ele era um homem que obedecia só com palavras vindas de autoridade. Esse homem era muito obediente. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que a gente nunca vai perder por ser obediente. Nunca vai perder por ser obediente. Eu sou uma pessoa que eu passei muito tempo assim, na minha adolescência, desobedecendo. E quantos frutos de desobediência eu colhi, né? Mas depois, quando eu entendi essa obediência às pessoas que me colocaram no mundo, aos meus pais, obediência depois que casei ao meu esposo, obediência aos meus pastores, às pessoas que Deus colocou para que pudesse me ensinar, me exortar. Minha gente, olha, é tão fácil você andar em prosperidade, as pessoas não sabem disso. Como é fácil você andar em prosperidade? Eu não digo prosperidade material só não. É prosperidade na mente. De você deitar, dormir, se acordar tranquilo, em paz. Pode estar o temporal que for, mas a tua mente está descansando no Senhor. A paz que excede todo entendimento está guardando teus sentimentos. Por quê? Porque você conseguiu acessar uma autoridade. Você conseguiu acessar uma posição em que poucos conseguem acessar. Sabe por quê? Porque o povo é rebelde, o povo é desobediente. Hoje em dia, quando você fala de obediência, de você obedecer qualquer pessoa que seja até um patrão seu, o povo diz: eu não vou não. Quantas vezes eu vi lá onde eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, muitas amigas minhas diziam: a gente vai sair influenciando, vão colocar na justiça. Sabe qual é o fim hoje? Vivendo de cesta básica. Mas isso é a vontade do Senhor? Não. Porque se você não obedece ao que você vê, como é que você vai obedecer ao que você não vê? Se você não obedece ao que você está vendo, como é que você vai acessar lugares de autoridade que o Senhor está querendo te colocar para que você aumente a tua fé? Porque a fé vai vir pela obediência. A obediência vai gerar uma autoridade. E a autoridade vai liberar fé em coisas que você nem imagina que deveria ter. E você diz: meu Deus, como é que eu estou tendo fé nisso aqui que é impossível aos meus olhos? E todo mundo fica olhando para você e lhe chamando de louca. E você lá com fé. Sabe por quê? Porque a tua obediência te levou a um lugar de autoridade que poucos acessam. Aleluia. Então esse homem acessou ao ponto de chamar a atenção de Jesus. Então será que a gente tem chamado a atenção de Jesus? Primeiramente com a nossa obediência de reconhecer quem Ele é, general dos generais, bater continência todos os dias. Quem dizia isso era John Wesley. John Wesley disse que todos os dias, quando ele se acordava, ele batia continência para o general dele. Ele sabia quem era que mandava. Ele sabia quem era que estava no controle. Ele sabia quem era o general de guerra. Aleluia! Toda pessoa obediente reconhece a autoridade. Quem consegue ser obediente ao que vê, acessa a fé com o que não vê, apenas com uma palavra. Eu vou repetir. Toda pessoa obediente reconhece a autoridade. Quem consegue ser obediente ao que vê, acessa a fé com o que não vê, apenas com uma palavra. Foi o que esse homem fez. Esse homem estava lá, onde o servo dele estava, vendo se o servo estava ficando curado. Não, ele disse: não, Senhor, basta uma palavra tua, liberada tua, que és o general, que tens autoridade sobre esse demônio que está atormentando meu servo, que pode fazer ele andar e sair desse cativeiro que ele está. Basta uma palavra tua. E olha o que ele disse: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, ao outro: vem, ele vem, ao meu criado: faz isto, ele faz. Só reconhece a autoridade de Deus quem anda em autoridade. E só quem anda em autoridade é quem obedece. Amém? Só reconhece a autoridade de Deus quem anda em autoridade na oração, na intercessão, no seu dia a dia, no seu cotidiano. É as coisas se levantando e você com autoridade. Satanás bate em retirada. Eu não aceito, eu te resisto. Isso é ilegal no meu corpo, isso é ilegal dentro da minha casa. O sangue do Cordeiro tem todo o poder. E assim você
você andar em autoridade, você precisa reconhecer a autoridade. Amém? Aleluia. Ele conhecia de autoridade e reconheceu que a autoridade de Cristo era tão grande que o tornava indigno de recebê-lo em sua casa. Ele foi preparado na sua jornada militar para entender quem era a última patente de autoridade e bateu para a continência para Cristo, reconhecendo isso. Todos os soldados, você vai ali no exército, meu esposo que sempre está lá no exército, né, atrás dos processos das coisas, ele sabe exatamente quem é a última patente lá no exército. Todos têm que bater continência, todos obedecem, todos tremem diante daquela autoridade, e é lindo de se ver. Se você não gosta do militar, né, é a coisa linda de se ver. É lindo de se ver, porque o Senhor, toda a vida, teve exército de Josafá, teve exército em Davi, teve exército, então, os grandes homens, teve exército em Gideão. Então, Deus, Ele é um Deus que entende de um exército, amém? Deus é um Deus que Ele anda sobre essa autoridade, essa obediência, essa legalidade, porque os 300 de Gideão, Ele disse assim, olha, vai ser aqueles que vão beber com a mão, que vai estar aprovado. Então, para você ser aprovado no exército do Senhor, existem características, existem coisas que você precisa obedecer, que você precisa estar ligado no teu espírito. E quando você obedece, você está ligado, conectado com o Senhor, e Ele vai dizer assim, olha, vai, você vai, fique, você fica, porque foi isso que o centurião disse, não, Senhor, basta uma palavra, porque eu também sou um homem que anda em autoridade. Então só entende de autoridade quem anda em autoridade, porque quando o Senhor disser assim, não, é não. Quando o Senhor disser assim, vai, é vai. Quando o Senhor disser assim, se humilha, se arrepende, você se arrepende. Mas como é que você vai ouvir a voz do Senhor se você não anda em autoridade? E você acha que a autoridade é para um, para outro? Não. Isso é a unção que está sobre a vida. Quantas vezes eu já ouvi? Semana passada eu ouvi isso. E às vezes as pessoas acham que eu sou grossa. Porque o próprio Jesus disse assim, eis que eu vos dou autoridade. E uma pessoa me disse, não, é porque o pastor tal disse que não era da unção dele, de libertação. Ele não tinha autoridade. Como? Como é isso? Você não tem o Espírito Santo, você não tem o poder, você não tem um general de guerra, você não nasceu de novo. Como você não consegue expulsar um demônio? Como você não pode ter autoridade? Se o Espírito do Senhor atua na tua vida, será que o Espírito do Senhor, ele escolhe pessoas? Não, são pessoas que buscam mais, são pessoas que procuram mais, são pessoas que se consagram mais, que jejuam mais e que acessam níveis maiores de autoridade, para principais, para potestades. Mas todos nós, Jesus liberou esse acesso de autoridade. Eis que vos dou autoridade, e essa autoridade está sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que anda com o Espírito Santo de Deus. Porque se você pode dizer, mas eu não sou batizado no Espírito Santo, mas você tem Jesus. Você, a partir do momento que você entrou para a família de Cristo, o Espírito Santo veio morar em você, e você precisa entender isso. Aleluia, glória a Deus. Então ele foi preparado na sua jornada. Só anda em autoridade quem sabe reconhecer a autoridade. Vamos lá para Marcos capítulo 9. Aleluia. Marcos capítulo 9. Isso aqui é um exemplo para nós, amém? A partir do verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Marcos 9, a partir do verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha,
despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Existem muitas lições aqui para a gente. Os discípulos andavam com o dono da autoridade, mas não andavam em autoridade. E nós muitas vezes dizemos que nós temos Cristo. Eu tenho Cristo, quem manda nessa casa é o Senhor. Aí quando vem a primeira tempestade, o primeiro pantinho de Satanás, fica igual a esses discípulos aqui, sem poder expulsar, sem poder dizer: bate e retirada Satanás aqui, você não tem legalidade. E se esconde na caverna e fica com medo, e pede oração a um irmão, pede oração a outro, quando o Senhor está esperando exatamente o que ele esperava desses discípulos. Por quê? Porque Jesus estava treinando esses discípulos para quê? Para que quando ele fosse assunto aos céus, os discípulos dessem continuidade, fazendo o quê? Expulsando demônios, curando, salvando, libertando. E o que foi que ele disse? Olha o que foi que ele disse. Aí o povo prega um tipo de Jesus Hello Kitty, né? Aquele Jesus assim, bem. Aí ele pegou e chegou para os discípulos e disse: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Jesus estava dizendo: que geração incrédula. E não era com a multidão, não era com quem ele estava treinando. Ele estava dizendo: tome tento, se oriente na sua vida. Até quando eu vou ficar com vocês? Vocês sendo aprendidos, vocês aprendendo comigo, vocês andando comigo, vocês continuam com essa incredulidade, vocês continuam sem andar em autoridade, sem operar sinais e maravilhas. Até quando eu vou ficar com vocês? Eu não aguento mais não. Tudo que eu estou ensinando aqui é em vão. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. E hoje o Espírito Santo está trazendo para nós essa palavra para dizer assim: tome tento, se posicione, se levante em autoridade. Até quando você vai deixar Satanás se andar na tua casa, na tua família, naquilo que te pertence? Se posicione, mande ele bater em retirada, haja com fé. Não seja essa geração incrédula. Aleluia, glória a Deus. E ele disse, quando aquele rapaz disse, né? Mas Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aquele homem fez lançou um desafio para Jesus. Aí Jesus foi e lançou outro. Quando ele disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Aí Jesus disse: se tu podes crer. Então hoje o Senhor está dizendo assim, que você muitas vezes: mas Senhor, se tu podes, Senhor, transformar minha casa. Senhor, se tu pode me dar uma bênção maior. Senhor, se tu pode fazer. O Senhor está dizendo, está transferindo e dizendo assim: olha, ande em autoridade. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então quando o Senhor, muitas vezes a gente chega, né, como hoje tarde, falando com Dona Fátima falando sobre pedir mal. Muitas vezes a gente chega diante do Senhor duvidando do que Ele pode fazer. Aquele centurião, ele não duvidou em nenhum momento. Ele bateu continência para o general dos generais, aquele que podia resolver todas as coisas. Ele reconheceu quem era Jesus, porque ele andava em autoridade. E aqui Jesus, quando esse homem disse: se tu podes. Aí Jesus disse: mas se tu podes crer. E nessa noite o Senhor está dizendo assim: se tu podes crer e andar em autoridade,
você vai ver coisas na tua vida transformadas. Mas você tem que chegar para mim, não é com dúvida, é com o coração daquele centurião. Senhor, basta uma palavra, sabe? Você se acordar e pegar, basta um versículo, porque cada palavra dessa é vida. E basta o Senhor lançar um versículo e você vai, naquele dia, fazer com que aquele versículo crie vida. Ossos, nervos, medula dentro da tua casa. Pode estar o vale de ossos sequíssimos, mas uma palavra que o Senhor libera, você não vai ficar feito galinha de puleiro em puleiro, atrás de uma palavra profética, atrás de irmã, ora por mim, irmã, ora por mim. Não, se tu creres, se tu podes crer, tu vai andar em autoridade. Se tu podes crer, quando o Senhor liberar uma palavra para você, na sua vida, as coisas vão ser transformadas, porque esse menino era desde a infância que estava isso. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: esse pai se quebrantou, sabe por quê? A Bíblia está dizendo aqui que esse pai começou a chorar e estava com lágrimas. Esse pai se arrependeu. Então, uma das coisas que nós precisamos para andar em autoridade e ver milagres acontecendo na nossa vida é a gente se arrepender. Porque esse homem se arrependeu e disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E às vezes a gente fica achando que vai resolver, não recebe comandos de obediência, de coisa que o Senhor está dizendo, e continua nessa incredulidade e nem se arrepende. Mas quando esse pai chegou para Jesus e disse com lágrimas, ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ali ele se arrependeu. E naquela mesma hora, o espírito maligno, quando o Senhor deu uma voz de comando, o espírito maligno daquela criança saiu, daquele menino saiu. Então, que a gente não seja como esses discípulos que andavam com Jesus. Os discípulos andavam com Deus, com Jesus, o Deus da autoridade, mas não entendia de autoridade. E às vezes a gente diz que está andando com Jesus, eu tenho Jesus, mas não entende a autoridade de Jesus e fica igual a esses discípulos, passando vergonha. Passando vergonha. Por quê? Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio exatamente para envergonhar. Para uma situação se levantar e ele dizer: vou ver agora se é crente mesmo. Vou ver se agora entende a autoridade mesmo. Minha gente, eu morava numa casa ali no Catolé. E de vez em quando apareciam uns papaficos do mal, sabe? Mas era demônio mesmo. E tinha umas vizinhas que gostavam de ficar do lado de fora. E às vezes houve uns demônios, sabe? Querendo entrar lá dentro de casa. Meu filho, tá aí, filho de prova. Uma vez eu vi um chacal, um cachorro, assim, em forma de lobo. O bicho arranhando a porta, querendo entrar. Meu filho, sai sapateando, vai, bate em retirada. Sai daqui, você não tem autoridade não. Agora um bicho tão feio no mundo que se você andar na carne, você não consegue expulsar. Você vai correr e vai rezar o terço. Vai fazer o rosário lá dentro do quarto com medo. Jesus, Pai, Deus, Cristo do céu, Maria, vai rezar o terço lá dentro. E o cão lá, sapateando. Então nós somos os sentinelas, aqueles que precisam estar apostos, aquele que bate continência para o general dos generais. E quando Satanás vem se andar, você vai estar posicionado em Jesus e ele vai entender tua posição, ele vai entender que você anda em autoridade, porque você obedece à voz da autoridade do Supremo Maior, que é Jesus. E ele não vai ter posição, ele não vai ter autoridade, ele não vai conseguir fazer o ninho dele. Amém? Nós vamos já encerrar. Eu quero que você abra lá em Atos 19. Aleluia. Tem gente que passa vergonha sem necessidade. Foi exatamente essa palavra aqui de Atos 19 que eu vou dizer agora. Atos 19, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos. As enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que fazem isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, levaram uma coça de Satanás, dos espíritos imundos que estavam. Por quê? Porque uma pessoa anda sem reconhecer a autoridade e ainda quer, né? Não, como esse cara aqui, ele era um maioral, né? Um exorcista, era um judeu, um exorcista ambulante, mas aí pegou em peso. Por quê? Porque não andava em autoridade. Satanás sabe exatamente nossa vida. É Jesus lá escrevendo no livro da vida nossa história e Satanás lá só no caderninho, só vendo. E esse cara aqui disse: olha, eu esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então o que é que a gente entende aqui? Que você não vai expulsar demônios e coisas que acontecem na tua vida pelo Deus de Clarice. Não. Por causa da unção de Clarice. Não. É você se reconhecer em autoridade e dizer: em nome de Jesus, saia. Porque tem coisas na nossa vida que somos nós. Nós podemos chamar um pastor, podemos chamar uma pessoa para orar. Não é errado? Não é errado, é certíssimo. Mas tem coisas na nossa vida que nós que precisamos nos posicionar e ter exatamente essa autoridade de Paulo. Sabe por quê? Porque o espírito imundo que estava lá disse: eu conheço Jesus, conheço muito bem a Paulo, mas você quem é? Porque Satanás, ele está o tempo todinho, sabe? Mostrando: eu conheço fulano. Uma vez eu entrei na casa de uma pessoa que estava endemoniada. Ele tinha um demônio de cachaça muito feio. E quando eu cheguei, eu não disse nada. Eu cheguei na cozinha, ele estava sentado com um copo de bebida aqui, ele colocava outro copo de bebida para o demônio. E na hora que eu cheguei, ele se virou, caiu no chão espumando, igual esse que a gente viu desse filho lunático desse homem, espumando. E colocou a mão no rosto e disse: sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu não aguento sua luz. Então, o que é que a gente aprende com isso? Que Satanás sabe se a gente está andando em autoridade ou não. E por ele saber que a gente está andando em autoridade, ele sabe a roça que ele corta. Ele sabe onde é que vai entrar. Ele sabe qual é a vinha que ele vai entrar. Ele sabe o que é que ele vai chegar para roubar, até onde ele pode ir. Ou então aonde ele não pode ir. Por quê? Porque aqui todos estavam vendo o que é que Paulo fazia. Aí ninguém sabe como era a vida de Paulo, né? Ninguém sabe as consagrações, os jejuns, as coisas que Paulo fazia para até o lance dele curar enfermo, expulsar demônio. Aí um cidadão lá, se achando um exorcista, chega e diz: olha, é pelo Deus de Paulo que eu esconjuro-vos. Não sei nem que nome é esse. Eu lhe expulso, né? Eu lhe resisto. Pelo Deus de Paulo, de Jesus e que Paulo serve. Aí Satanás: certo? Eu sei qual é a tua vida. E deu uma coça. Ele disse: olha, eu não te conheço. Então a gente precisa ser conhecido de Deus, andando em autoridade, feito aquele centurião, que aquele centurião chamou a atenção de Jesus. E a gente precisa andar sobre essa autoridade de obediência, sobre essa obediência que vai manifestar um nível maior de autoridade e que vai liberar níveis maiores de fé, ao ponto de curarmos enfermos, expulsarmos demônios e tantas outras coisas, porque a Bíblia diz: os sinais acompanharão os que creem. E aquele homem, filho daquele lunático, se arrependeu, porque ele disse: Senhor, me perdoa a tua. Porque Jesus, ele era cirúrgico. Sabe, um cirurgião, quando ele vai abrir um ser humano, uma pessoa para fazer uma cirurgia, ele não pode errar. Todo corte tem que ser preciso, cirúrgico. E Jesus, ele era cirúrgico. Jesus, ele, quando aquele homem disse: se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, aí Jesus pegou e disse na mesma medida: se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crê. Então tem coisas na nossa vida que a gente está precisando andar em autoridade, porque a gente está crendo que essa autoridade está sobre fulano, ciclano, e não chega na nossa vida. E que não tem nada a ver. O que tem a ver é se cremos. O que tem a ver é que tudo que nós estamos recebendo está nos colocando em níveis maiores de autoridade, ou está deixando a gente acuado, ou está deixando a gente paralisado.
A gente não tem como você passar com num processo de enfermagem, se você não fizer um estágio para você pegar a veia, para você saber como é a contagem do soro, qual é a medicação que você vai botar, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que um diabético pode, o que é que um hipertenso não pode. Não tem como você, se você não praticar. Então, muitas vezes a gente fica querendo ir para níveis maiores, sabe, ganhar vidas. Mas se o Senhor está colocando as coisas na tua casa, na tua vida, no teu cotidiano, e você não está exercendo autoridade, como é que você vai exercer autoridade em níveis maiores? Como é que Satanás vai chegar, quando você chegar no ambiente e dizer, Jesus, eu conheço, e você também, e bater em retirada? Como? Se você não está conseguindo dominar em autoridade a tua própria casa, a tua própria vida pessoal, os teus sentimentos, os teus pensamentos, porque não venha me dizer. Não venha me dizer com esse negócio de depressão, não. Porque isso é uma coisa que é tormento de Satanás. E que quando a gente se posiciona, esse tormento de Satanás bate em retirada. Muitas coisas, eu fui para aquele Dr. Maia, e muitas coisas, eu digo 90%. Eu digo que 10% é falta de o hormônio da alegria. 10% é uma deficiência. 10%. O resto é tormento de demônio. É tormento de Satanás para paralisar. Então, se a gente não se posiciona, você está achando que eu não tenho dias maus? Você está achando que eu não tenho dias de tormentas? Dizem que eu digo, Senhor, eu quero morrer. Mas quando eu entendo quem é o general dos generais, eu bato continência para ele. E eu digo, Satanás, solte a minha vida. Saia agora de perto de mim, porque os meus ouvidos, eu pego óleo ungido, boto dentro dos ouvidos, boto no meu coração. E assim eu vou exercendo autoridade, sabe? Por quê? Porque eu vou resistindo ao diabo, ele foge de nós. Mas tem gente que bate papo com Satanás. E isso precisa acabar na igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa estar curada, para curar. Nós precisamos ser igual a Jesus. Aqueles que estão recebendo da parte de Jesus, mas que não é raça, geração de incrédulos. E que Jesus vai dizer, até quando você vai ficar nessa vida? Raça de incrédulos, geração incrédula. Por quê? Porque você continua batendo papo com o demônio de Satanás no teu ouvido. E tem gente que senta e ainda toma um café com ele. E eu digo como? Porque senta, toma um cafezinho ele dizendo, você não pode, você é incapaz. Aí você vai, se senta na conversa, bota um cafezinho para você e para ele fica, é mesmo. É mesmo, né? É. E ali fica comendo como até bolo, biscoito, na conversa com Satanás. Quando na hora que ele chegar, você tem que dizer, ei, Satanás, para trás de mim que eu não tenho parte contigo. Eu não tenho parte contigo, general dos generais. Aprove ao Deus, pela graça e a misericórdia, o sangue do Cordeiro habitar dentro de mim. E você não tem legalidade nas minhas emoções, nos meus sentimentos, na minha mente, na minha vista, nos meus ouvidos. Eu consagro tudo ao Senhor. E você vai se posicionando em autoridade. E você vai sendo e alcançando níveis que o povo vai dizer, meu Deus, bastou uma palavra para fulana crer. E esse milagre chega na casa dela. E esse milagre chega na vida dele. Mas a gente não quer subir de nível de autoridade. E ao invés de receber apenas uma palavra do Senhor, que é cirúrgica, que é precisa, que é certeira, que é como uma flecha polida, a gente fica dando ouvidos e tomando cafezinho com Satanás e toda a sua corja de demônio que está no mundo, exatamente para atormentar o povo dele, o povo de Deus. E quanto mais gente na queda, na depressão, paralisado, ó céus, ó mundo. Minha gente, eu já passei por muita coisa. E se eu for contar aqui a você, não tem argumento. Não tem argumento, não. O espírito de loucura já veio na minha vida em 1999. E não foi ninguém que me ajudou, não. Eu não tive pastor, não. Porque eu era desviada. E sabe quem foi que me ajudou? Jesus de Nazaré. E eu, uma bíbliazinha, daquelas que a
pessoa ganha. Sabe aquelas pequenininhas que tem só o Novo Testamento? Eu era ali com aquela bíbliazinha, não entendia nada. Mas era assim, ó, de dia e de noite, tentando entender. Uma palavra daquela saltava em mim e dava vida. Uma palavra daquela saltava em mim e dava vida. E assim eu saí. Porque o inimigo, ele vinha. Eu tinha uma tosse. Eu tinha que a gente chama cacuete. Aí, quando a pessoa vem chegar para mim, minha gente, eu passei coisas terríveis. Eu tinha um cacuete. Porque até isso é demônio, viu? É demônio. Eu tinha um cacuete de levantar a cabeça assim e de tossir sem ter nada na garganta. Mas era a opressão de Satanás tão grande na minha vida que eu fiquei com cacuete, fiquei depressiva, atormentada, era assustada, não dormia de noite, era a noite toda assistindo aquele programa da Universal. Glória a Deus, né? Porque foi na Universal, por incrível que pareça, que eu fui liberta. Era às terça-feira com as rosas, mas era tudo, minha filha. Mas era o quê? Era a obediência de ouvir aqueles homens que estavam ali e a minha fé. Aí o Senhor foi me levando, porque eu passei uma infância todinha vendo demônio da minha vida. Chegou uma hora que a minha mente não aguentava mais ver demônio. Chegou uma hora que eu não sabia mais administrar aqueles demônios que eu via desde a minha infância. Por quê? Porque o Senhor já estava forjando meu caráter. Então seja um centurião, seja uma pessoa do exército de Cristo. Amém? Amém. Porque o Senhor vai passar a revista. Aleluia. E Isaías 13, a gente vai encerrar orando essa palavra. O Senhor passa a revista. Aleluia. E eu digo a você, remédio ajuda. Psicólogo ajuda. Mas se você não quiser, não tem psicólogo, não tem psicotrópico certo. Eu tinha uma pessoa que lá em Caruaru, que ela já estava no nível mais alto que tinha psicotrópico. Ela ia para o posto de saúde, o médico dizia, eu não tenho mais como aumentar, porque já está com uma dose máxima. A pessoa vivia lesa assim. Lesa. Por quê? Porque simplesmente não queria. Colocava fé nos homens, não buscava a Deus quando você ia falar de Jesus, dava comichão nos ouvidos. Então, meu filho, é o querer, viu? É o querer de você buscar o Senhor e dizer, eu vou me posicionar. E todos os dias o Senhor vai ajudar aquele que se esforça. Amém? Amém. Olha Isaías 13, que o Senhor fala. Isaías 13, verso 4, parte B. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Então, você faz parte do exército do Senhor. Ele hoje entenda que o Senhor está passando em revista ao exército dele. Ele é o general dos generais, ele é o comandante, aquele que chega, sabe, aquele superior que está lá no exército e que vai dar uma olhadinha, vai passar a revista para saber se a fardinha está engomadinha, se estão batendo continência certa, se estão marchando alinhado. Ele é esse general que está passando revista na tua vida pessoal, na tua vida espiritual, dentro da tua casa, no teu ministério, nas tuas finanças, naquilo que tu honra ao Senhor ou não. Ele é aquele que está passando a revista. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor vem. E está dizendo aqui que vai ser com uivo. Aqueles que não são achados, aprovados ao Senhor, vai uivar, vai ranger dente. Vai ranger dente. Então hoje você aprendeu que você precisa reconhecer, andar em autoridade. Porque quando você anda em autoridade, primeiro você precisa obedecer. Porque a obediência gera autoridade na tua vida. E a autoridade, juntamente com a obediência, vai aumentar a tua fé. E vai fazer você ver e provar de coisas extraordinárias. Apenas com uma palavra, coisas vai ser destravadas na tua vida. Tu vai estar em casa, tu vai assistir uma propaganda. E aquela propaganda ali, aquela palavra, tu vai tomar posse e vai destravar coisas na tua vida.
Porque tu vai estar acessando níveis de autoridade tão grande que, as coisas vão estar lá embaixo e você aqui em cima, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Mas é preciso querer, é preciso entender, é preciso, quando o Senhor dizer, você dizer, Senhor, me dá mais autoridade. O Senhor, vou dar. Aí ele permite uma circunstância, uma situação na tua vida, aí tu vai e corre. Aí tu vai e esmurece. Aí tu vai e grita. Aí tu vai e fica atormentada por Satanás, atormentada. Ai, meu Deus, volta o diabo, morrendo. Não, meu irmão, se levante. Quando o Senhor der a oportunidade para você subir de nível, você não vai, como eu disse aqui semana passada, a gente não ganha gigante no grito, não. É em nome do Senhor. Amém. E com as armas certas, como Davi fez. Quando aquele circunciso, daquele filisteu, estava lá no grito, gritando com o povo de Israel, aí Davi pegou e disse, quem é? Davi é um de autoridade, andava em autoridade. Quem é? Esse aí está afrontando um exército do Deus vivo. Quem é esse que está afrontando o exército do Deus de Israel? Não. Você vem com espada, você vem com lança. E Golias ainda chamou ele de cachorro, né? Você está pensando que eu sou um cachorro? Você está vindo com um pedaço, com um cheixo? Você está vindo com o quê? Com um cajado? Não, ele disse, não, você pode vir do jeito que você estiver aí, Golias. Mas eu vou contra você em nome do Senhor. E aquela precisão de autoridade que Davi tinha foi o que fez aquele Golias cair e com as próprias armas do inimigo cortou a cabeça dele. Ou seja, acabou o domínio, acabou a tormenta daquele principado chamado Golias que estava atormentando o povo de Israel. Então se posicione. E quando vier, como Davi estava lá cuidando das poucas ovelhas do pai dele, aí vinha um urso, vinha um leão e ele guerreando. Até que o Senhor botou um nível maior nele, Golias. No meio de todo o exército, para envergonhar aqueles que estavam tudo lá posicionados, mas não tinha autoridade nenhuma. Porque é exatamente no teu cotidiano, no teu dia a dia, exercendo autoridade com o urso, com o leão, que o Senhor vai te apresentar e vai dizer, pronto, aqui a multidão tudinha, eu botei aqui esse exército todinho, nenhum conseguiu expulsar, vai na tua fé e tu, em nome de Jesus, sai e vai sair. Amém? Amém? Então você foi abençoado nessa noite? Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos estar orando. Salmo 46 é um salmo que eu já sei decorado, é um salmo de guerra, dos, né? Aleluia. E eu queria que nós estivéssemos orando todos em voz alta, amém? Amém. Nessa noite. Quem achou? Todos acharam? Salmo 46. Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra poderosa. Nós queremos, Senhor, nessa noite agradecer, porque a tua voz faz os nossos inimigos derreterem como cera. Nós queremos te agradecer porque tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o general que nós batemos continência e que Satanás treme e teme diante da tua voz, diante da tua posição, diante daquilo, o exército que o Senhor tem passado revista e tem posicionado e tem preparado
vida, no nosso ministério, em tudo. Porque nós reconhecemos, Senhor, que Tu és a autoridade maior da nossa vida. Nós somos submissos, Senhor, a Ti. Nós somos pessoas de corações obedientes, Senhor. Nós obedecemos, Senhor. Sim, Senhor, nós temos esse coração obediente. Porque, Senhor, é na obediência que nós vamos acessar, Senhor, um nível maior de autoridade. É na autoridade que nós vamos, Senhor, acessar níveis maiores de fé. E nós vamos ver o sobrenatural nos alcançando para que o Teu nome e a fé seja exaltado na nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu glorioso rosto e te dê shalom. Vão em paz e tenham um resto de semana abençoado em nome de Jesus. Amém? Aleluia.